TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. O rock leva às drogas, que leva ao sexo e ao aborto. Fecha aspas. Essas foram declarações feitas por Dante Mantovani, presidente da Funarte, nomeado há 2 semanas pelo presidente da República, leia-se, pelo ministro da Cultura, a quem ele se vincula. Ato contínuo, ele nomeia o presidente da Fundação Palmares, jornalista Sérgio Nascimento, que declara, abre aspas, no Brasil não houve escravidão. Aliás, os seus descendentes foram beneficiados com a escravidão que houve no Brasil. Ressalte-se, a Fundação Palmares é exatamente a fundação que trata dos projetos de assistência ao negro no Brasil em todas as suas formas. É para discutirmos as repercussões e o significado dessas declarações de 2 executivos do governo federal que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para analisarmos os vários ângulos dessas declarações, inclusive a ação do juiz federal aqui do Ceará, que proibiu a nomeação do presidente da Fundação Palmares, nós temos aqui as participações dos nossos colaboradores e debatedores. O professor Rui Martinho Rodrigues, que sempre nos ajuda a refletir sobre os temas que propomos aqui para a discussão. O também professor, escritor, advogado, Djalma Pinto, que é outro colaborador e integrante da nossa equipe. O sociólogo, professor Clésio Arruda, que também está conosco, ajudando a refletir sobre o Brasil de hoje e, quem sabe, o Brasil de amanhã. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para o assinante que está ligando agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Clésio Arruda, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues, aos quais desde já agradeço mais uma vez pela colaboração aqui conosco, em refletir sobre os temas propostos. E eu queria colocar exatamente esses 2 temas objeto do editorial de abertura. Professor Rui, o presidente da Funarte, como eu disse, em sua página nas redes sociais, logo imediatamente após ele ser nomeado presidente da Funarte, ele declarou que o rock leva às drogas, que leva ao sexo, que leva ao aborto, condenando, portanto, o rock, condenando o sexo e condenando também o aborto, obviamente. Como se sabe, a Funarte é uma fundação que tem um papel muito importante hoje na cultura do Brasil, porque sob sua jurisdição estão vários outros órgãos, inclusive de produção de cultura no país. Eu queria que nós analisássemos aqui qual é a repercussão dessas declarações, na medida em que é garantido pela Constituição do Brasil a liberdade de opinião, de expressão das pessoas, né? Entretanto, dependendo da função que o cidadão esteja a exercer para, portanto, a sociedade brasileira, certas declarações acabam por causar todas essas repercussões que causou, inclusive, internacionalmente, né?
hoje. Eu queria, portanto, colocar isso para que os três debatedores possam dialogar entre si e analisar os aspectos dessas declarações. A imprensa tem loteado o governo em três núcleos, né? Um núcleo econômico, um núcleo militar e um núcleo ideológico. Esse núcleo ideológico é conservador, o núcleo econômico é liberal. O núcleo militar é mais difícil de classificar. Agora, o que estamos examinando são declarações de alguém do núcleo ideológico, né, que é um núcleo conservador. E o governo foi eleito, pelo menos em parte, com um voto conservador. Né. Teve também um outro voto que não é conservador, mas não tinha se agradado de nenhuma outra opção e votou no presidente que desfraudou bandeiras conservadoras. E essa é uma declaração conservadora. E é uma declaração conservadora, de certo modo, legitimada, porque o governo foi eleito também com votos conservadores. Né? E o que se pode dizer é que o diagnóstico é superficial. Porque o que os conservadores estão condenando aí, aborto e drogas e outras coisas, não começam com o rock. Começam com uma cultura hedonista. Que o rock pode até fazer parte dessa cultura hedonista, mas não é o primeiro passo nessa direção. Uma cultura hedonista e permissiva. Né? E tem um pensamento do Lipovetsky sobre uma sociedade pós-moralista, que é típico da pós-modernidade. Então, ele diagnosticou um quadro pós-moderno, pós-moralista, ou um quadro posterior a um mundo que ainda tentava perseguir alguma posição ética, e hoje tem uma cultura amoral e permissiva. Ele identificou isso como rock, mas certamente que o rock não é a origem disso. Agora, fazer oposição a essa tendência é próprio dos conservadores que estavam junto com os que ganharam a eleição. Professor Clésio, não se discute aqui, obviamente, que a liberdade de expressão e de opinião que tem qualquer cidadão brasileiro, garantido, inclusive, pela Constituição. O regime é democrático. Mas, como disse, não foi o Arnaldo, não foi o Clésio que deu tal declaração. Foi o presidente da Funarte, do Brasil, nomeado, portanto, pelo Ministério da Cultura, para exercer uma função que tem como uma das suas missões não só estimular, mas também produzir, organizar, construir conteúdos de cultura no Brasil. E começa-se por demonizar, quer dizer, algo bastante emblemático para o mundo, que é a música e que é o rock. Né? No momento em que o mundo também sinaliza já para a liberação de certas drogas, que não é o caso do Brasil ainda, ele também condena algo que para o mundo dito moderno já é aceitável. Né? Quanto ao sexo e ao aborto, nem se fala, porque o sexo é uma questão até de sobrevivência, de existência da humanidade. Né? Sociologicamente, qual é o símbolo? O que está por trás dessas? O professor Rui contextualizou muito bem, sob o ponto de vista ideológico e político, do atual governo. Sociologicamente, qual é a tua percepção? Queria começar, foi interessante o ministro ter trazido a questão do rock, né? Porque essa fala dele podia, talvez até, né, em outros estilos, até caberia mais no sentido de sensualidade, né? Você pensar, o forró é muito mais sensual, o samba é muito mais sensual. Então, quando ele escolhe o rock, na verdade, ele está escolhendo as artes mais, né, voltadas para a dança, para a música, de um modo geral, né? Então, a primeira questão que acho que a gente tem que pensar é que a gente tem um ministro aí que, na verdade, é um desministro, nesse sentido, né? Porque é uma fala que atinge a cultura cênica, de um modo geral, né? Isso acho que seria uma coisa que a gente deve destacar. Uma outra é o fato do próprio aprendizado, né? Quer dizer, é interessante a gente perceber, por exemplo, que roqueiros dos anos 80, como Lobão e alguns outros, né, foram apoiadores desse governo conservador, né, nos costumes e nos hábitos, né, que agora, inclusive, alguns já voltam atrás. Né? Então, assim, como aprendizado político é interessante, né, faz parte, é um governo, de fato, que foi eleito pela maioria, está aí, é legítimo nesse sentido, né, e que se aprenda. Né, aqueles que
que não entendiam bem para onde isso poderia caminhar, que é o que a gente está assistindo agora, no lado do comportamento dos costumes, mas eu acho que tem uma questão aí que vai um pouco mais além, e que a gente sairia da questão simplesmente Brasil, né, e podemos pensar algo mais amplo, no sentido de que a gente de fato está passando por transformações estruturais, né, que atinge algumas formas de sociabilidade que remontam à antiguidade, como por exemplo a questão da família. Né? Então a gente hoje temos os modelos familiares os mais variados, né? E isso, de certa forma, fere fundo, né, aos ideologicamente que tentam manter a tradição, né, manter costumes mais arraigados. Né? Isso causa uma tentativa de lutar contra isso, né? Lutar contra essa mudança que é inexorável. Né? Quer dizer, essas mudanças que estão acontecendo, elas vão vir. Né? O que a gente assiste com esse comportamento contrário, que parece que nos está retroagindo, eu penso ele muito mais como uma trincheira, resguardando os bons costumes, né? Ou os costumes mais tradicionais, e que, assim como nós já tivemos, né, nos bastidores a gente estava falando de alguns filósofos da antiguidade, né? Se perguntasse ao Sócrates, a Platão, a Aristóteles, o que seria o mundo sem escravo, para eles ele dizia isso seria impossível. Né? Para os conservadores de hoje, você pensar o que seria um mundo sem família, né? Isso seria impossível. Mas será que seria impossível? Né? Será que a gente não está construindo um modelo de sociedade, talvez, que até essa família que nós conhecemos, hétero, monogâmica como exceção, né? Monogâmica em teoria. Em teoria, né? Monogâmica diante do altar. Posso até persistir, mas que nós vamos ver a consolidação de outros arranjos familiares, aí isso é inevitável, né? Então a gente tem digamos assim, essa contraforça que não é estranho que aconteça, né? Quer dizer, um embate aí de forças e que a gente vai superar. Isso é uma questão temporária. Professor Djalma Pinto, o governo que aí está foi eleito por maioria e, como bem contextualizou o professor Rui no início da discussão, é uma maioria conservadora, né? E, portanto, colidindo aí com alguns conceitos de uma sociedade, quer dizer, moderna, enfim, pós-moderna, enfim. O que eu queria colocar para você é uma declaração como essa, não obstante sair de alguém que majoritariamente está legitimado pelo voto direto, mas ela chega a ser uma declaração contra-majoritária, não é não? Olha, toda ação corresponde a uma reação. Esse governo, ele representa uma reação ao modelo que foi implantado depois de 88, o Brasil assegurou a liberdade de expressão, mas você tem que reconhecer que a liberdade de expressão, sobretudo nas televisões, novelas, elas criaram um ambiente que propiciou o surgimento dessa visão conservadora, em última análise, porque você tem no Brasil, por exemplo, garotas de 10 anos procriando. Isso é uma distorção grave e não existiu uma política pública no sentido de amenizar isso. Então, os conservadores se viram como que no direito de propor as suas ideias. O que nós temos que aprender com essa lição é que a sociedade tem que caminhar respeitando a liberdade de expressão, respeitando a individualidade de cada pessoa, mas paralelamente também formulando políticas públicas para garantir a cada pessoa o exercício do seu livre-arbítrio sem autodestruição e sem destruição do meio em que ela vive. Você imaginar que existem várias crianças no Brasil com 10 anos procriando, garotas com 17, 18 anos, com 2, 3 filhos. Lá, se você for em várias ruas aqui, você encontra as garotas menos de 20 anos com meninos no colo pedindo esmola. Isso é o quê? Uma distorção dentro da sociedade, falta de política pública direcionada para essa priorização. Nós temos E você combate isto, que você constata que é verdade, com declarações desse tipo? Não, isso aí é realmente... Isso é retórica, é uma declaração que não vai contribuir para amenizar o problema, inclusive porque o rock é um impulso da natureza humana, a musicalidade, realmente a juventude tem esse impulso. O que precisa é ser
trabalhado, na minha visão, a infância para que o cidadão se torne jovem e não se arrependa de ter chegado a essa parte essencial do viver. Você tem hoje um desperdício muito grande das energias. No Brasil, você vai nas penitenciárias, nos bairros você tem as facções. O que é isso? É um desperdício de energia da nossa juventude por falta de política pública que não estimulou essa juventude a um crescimento como pessoa humana menos destrutiva em relação ao ambiente que se vive. Essa é a realidade. Eu acho que muitas vezes o artista consegue expressar melhor a realidade social do que as pesquisas acadêmicas. Eu penso que Mário de Andrade expressou muito bem a realidade do brasileiro com a figura do Macunaíma. Certo. Então, o brasileiro não é um moralista. Macunaíma não é moralista, né? E, de repente, os moralistas se mostram fortes. Os conservadores se mostram fortes. O que seria isso? Me parece que Macunaíma está sentindo uma pancada forte da realidade, porque a dependência química se tornou uma epidemia grave que está incomodando muito o Macunaíma, porque mexe com muitas famílias, né? E isso gerou o que o mestre Djalma sabiamente está lembrando aqui, gerou uma reação. E aí, é claro que o rock, como qualquer outra música, não pode ser responsabilizado por isso. Eu comecei dizendo na minha primeira intervenção que ele pegou o bonde no segunda estação. A coisa começa antes, começa numa mudança cultural. Agora, também me parece que essa mudança cultural não é inexorável, como disse o companheiro Clécio, porque parece que está havendo pelo menos, se não um recuo, uma parada para repensar, e não é só no Brasil. É na Polônia, na Hungria, nas Filipinas, é no mundo todo. No mundo, mas a mudança cultural é no mundo. E também o impacto e a reação que ela está causando. Mundial, é normal. E agora vamos fazer futurologia dizendo que ela necessariamente vai triunfar e as coisas necessariamente vão numa determinada direção. É um salto no escuro. E eu queria só concluir dizendo que toda a experiência histórica, em todas as 116 civilizações que o Arnold Toynbee estudou, houve, em diversos momentos, tentativa de estabelecer um sistema social permissivo. E sempre fracassou. Até o pessoal da psicanálise diz aqui, se não houver uma contenção da libido que leve a uma sublimação no trabalho, na pesquisa, no estudo, essas coisas fenecem. E aí dispara ou explode o hedonismo e fenece o esforço, o Estado, a sede. Tem um tempinho. Olha, quando a gente pensa os anos 60, talvez seja um grande momento contracultural que a modernidade assistiu, talvez mais forte, inclusive com o rock. É um marco, sem dúvida. Né? É um marco, sem dúvida. Se a gente pensa o que a gente viveu naquele momento, que foi uma apologia à droga, uma apologia a sexo, uma apologia à liberdade de um modo geral, quer dizer, nós nos transformamos numa sociedade de hippies. Não é isso que a gente é hoje. Né? Agora, o que aquele movimento trouxe, né, de avanço para a gente, está aí, está nada. Né? A própria autonomia feminina, a liberdade sexual. Né? Com respeito, eu não estou colocando aqui a questão do menor, da criança, né? Eu estou colocando a questão mesmo da autonomia do indivíduo autônomo, adulto. Quer dizer, há um avanço que ele vem nesse confronto, nesse debate. A gente não voltou a ser aquela sociedade anterior dos anos 50, 40, 30. Também não somos uma sociedade hippie, nós não somos Woodstock. Né? Nós não estamos na apologia completa a sexo, droga e rock and roll. Agora, isso talvez tenha levado a uma associação popular entre rock e essas coisas. O que eu queria salientar você mesmo fez essa relação. Nesses embates a gente vai para frente. Esses movimentos contraculturais que vêm, que rebate o que é da tradição, a gente vai avançando. Aliás, se me permite, só para a gente fechar esse bloco, que a produção já está ali me informando, sexo, droga e rock and roll, você pode analisá-lo sobre vários aspectos, inclusive sobre o aspecto econômico. Ideias conservadoras, governos progressistas ou não, tá? Muitos se beneficiam dessa indústria chamada sexo, droga e rock and roll. Não é por acaso que nas sociedades ditas mais avançadas, se comparada com a nossa sociedade, já se libera várias drogas pesadíssimas, né? Impensável. Quer dizer, então, esse é um aspecto que, por isso talvez
as declarações do presidente, mesmo respeitando o seu direito de dizer e de pensar, teve tanta repercussão no mundo, né? Porque ela colide, não é com ideias conservadoras ou progressistas, ela colide com algo que move o mundo sob o ponto de vista econômico e cultural. Gostemos ou não gostemos. É claro que a economia de mercado pode explorar tudo. Tudo. Arnaldo, o fundamental na vida é a pessoa ser feliz durante a sua passagem na Terra. Inclusive com sexo, droga e rock and roll. De maneira que achar conveniente Eu não poderia perder. e não destrua o ambiente que ela vive. Se ela não causar danos, a essência da liberdade pode ser exercida na plenitude. Ok, com essas colocações, a gente finaliza esse primeiro bloco, né, do programa, e quando voltarmos eu vou colocar uma outra declaração não menos polêmica do que essas, e não por acaso, de um subordinado desse primeiro. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 1.4 digital. Nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Djalma Pinto, Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda. Discutimos no primeiro bloco as declarações do Dante Mantovani, presidente da Funarte, né, sobre a crítica que ele faz ao sexo, à droga, enfim, ao aborto. E agora eu vou colocar para a gente discutir, que foi o segundo tema objeto do editorial de abertura do programa, declarações não menos polêmicas do que essa, dessa vez é do Sérgio Nascimento, jornalista negro, de passagem, nomeado para a Fundação Palmares. Fundação Palmares, como todos nós sabemos, é o órgão que tem dentro do Ministério da Cultura toda uma responsabilidade da execução e da formulação de políticas públicas voltada para a população negra no Brasil, né, em todos os seus sentidos, educacional, verdade, enfim, de afirmação, enfim. E ele disse o seguinte, abre aspas, não houve escravidão no Brasil e os descendentes de escravos que existiram aqui no Brasil se beneficiaram dessa escravidão. Fecha aspas. O que é que isso significa? Clésio, eu vou começar com você agora, do ponto de vista sociológico, inclusive. O que significam essas declarações? Repita, na escala hierárquica, este foi nomeado pelo primeiro. Esse foi nomeado pelo primeiro, né? Se você estivesse focando só no indivíduo que falou essa besteira, né? Primeiro, é uma ignorância completa, né? Porque podia, pelo menos, se não quisesse vir aqui no Ceará, conhecer aqui a Redenção, né? Ele vê algumas fazendas que ainda têm um certos resquícios de que era escravidão. Símbolos, Podia pelo menos ir no interior de Minas Gerais, né? Porque ele ainda vê o que era um pelourinho, né? Saber como é que era tratada essa população que veio para cá, que tinha uma expectativa de vida que não passava de 10 anos, né? Uma sociedade que foi
forjada, né, foi fomentada em cima de carne humana. A ferro e fogo? A ferro e fogo, porque para o português o investimento na manutenção da mão de obra era muito caro, porque era mais barato pegar o indivíduo que estava na África e trazer para cá e moer junto com a produção para fazer cana, fazer a produção existente. Né? Quer dizer, nesse sentido, é um complexo conhecimento. Por outro lado, a gente tem uma questão que é grave, né? Não é nem contradição, é uma certa provocação do governo, né? Que tem a sua visão ideológica e coloca em pontos chaves como a cultura, como a questão do tema da escravidão, né? O Zumbi do Palmares, vai colocando pessoas com o objetivo de fato, promover uma certa destruição. Né? Poderia ser pelo menos mais sutil, né? Negar recursos, deixar se esvaziar e não criar essa provocação. Bom, por outro lado, está dando munição para que a oposição se articule, né? E enfrente, e tem até mais argumentos para voltar um pouco mais fortalecida. Né? Ô, Djalma, declarações como essa, vinda de quem preside o órgão, que tem o dever e a responsabilidade de proteger os direitos desse setor substantivo da sociedade brasileira, porque não se pode negar no Brasil nem que o Brasil não tem negro, e muito menos que não houve escravização dessas pessoas. Quer dizer, quem tem o dever de formular políticas para atender a essa população, quem tem o dever, a responsabilidade constitucional de proteger os direitos já conquistados por essa população, e não por acaso, muitos desses ainda são negados, né, da forma mais vil possível ainda hoje, porque não é comum uma doméstica, por ser negra, lhe ser negado o direito, por exemplo, de usar o elevador social, por exemplo. Não é comum isso, aqui mesmo na nossa sociedade. Então, quem tem a responsabilidade de proteger esses direitos, dá uma declaração como essa. Eu queria a sua percepção. Em primeiro lugar, fica uma lição. Você, quando for nomear uma pessoa para determinado cargo, tem que examinar o perfil da pessoa, a sua competência, a sua idoneidade, a sua visão. Então, isso é o primeiro equívoco que fica transparecendo, que nós não temos no Brasil, e de um modo geral também aqui no Ceará e no Nordeste, enfim, em todos os estados, essa preocupação de escolher qual é o critério que você vai adotar para nomear uma pessoa com esse perfil. Se você me permite um parêntese, esse critério ele existe. Quando alguém é nomeado para o cargo público como esse, o sistema de informação da Presidência da República levanta, vai hoje inclusive às redes sociais e pesquisa qual é o perfil daquela pessoa. Me parece que essa falta de cuidado, ela já não justifica, foi deliberado mesmo, porque eles têm todas as informações. Então foi uma deliberação infeliz, porque sob o ponto de vista da história, você não pode negar, inclusive o Brasil foi uma das nações que talvez a última nação a liberar os escravos, numa situação absolutamente esdrúxula. A princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea, no outro dia o cidadão foi embora e ficou andando. Para onde eles iam, não deu nenhum respaldo para que eles pudessem ter uma condição de vida com a liberdade de forma digna. Há um débito realmente das Américas, de um modo geral, com os negros. O professor Rui, que é historiador, pode precisar melhor, mas de 10 milhões de africanos, pelo menos 2 milhões morreram, sem nem chegar no destino, morreu nos navios negreiros. A Inglaterra transportou muito negro, depois em 1850, mais ou menos, ela proibiu, depois que precisava da mão de obra, do dinheiro, da liberdade para a pessoa consumir. Enfim, é um débito da humanidade e um débito realmente da sociedade brasileira, que infelizmente até hoje não oferece oportunidade para que as pessoas possam ter uma perspectiva de vida digna. Infelizmente, os nossos governantes, a partir da proclamação da República e da própria libertação dos escravos, não tiveram preocupação em assegurar oportunidade para as crianças negras e brancas, inclusive. Você tem que, se você quiser que a nação progrida, você tem que assegurar a escola de qualidade a partir da primeira infância para garantir oportunidades iguais para todos. Professor Rui, sob o ponto de vista da história, isso é querer negar a história, é ignorar a história, ou é uma ação deliberada para confrontar, digamos, a opinião majoritária? Porque ninguém discorda, a não ser o Sérgio Nascimento,
de que houve escravidão no Brasil, que escravo não se beneficiou de escravidão coisíssima nenhuma, né? E que seus direitos da hoje são negados. É uma perspectiva, é um ângulo de visada do escravismo. Um dos melhores trabalhos sobre o escravismo no Brasil é do Jacob Gorender, que não é nenhum conservador, pelo contrário, ele era o ideólogo do Partido Comunista Revolucionário, PCBR. E ele faz um mapeamento do escravismo no Brasil e diz que no Vale do Paraíba, à época o café era produzido no estado do Rio, no Vale do Paraíba, nós tivemos a forma mais violenta e brutal de escravismo, que programava um escravo para matar o escravo de trabalho em 10 anos, que compensava a rentabilidade dessa exploração, para em seguida, com esse lucro, comprar outro escravo e continuar esse ritmo. Mas ele também faz um mapeamento de relações afetivas entre senhores e escravos em muitos lugares. E essa discussão sobre o escravismo não tem nenhum sentido de legitimar o escravismo, que é repulsivo e condenável sob todos os aspectos, né? Tem o sentido de mostrar aspectos contraditórios na realidade histórica. Esses aspectos contraditórios existem. Por outro lado, há uma distinção a ser feita entre o escravismo colonial no Brasil e em outros países da América. Porque não se compara o escravismo colonial com o escravismo clássico da antiguidade na Grécia, em Roma, que o escravo podia ser até ministro de Estado. Era uma coisa completamente diferente, era uma coisa light. O escravismo mais desumano e violento, todos eram, mas o mais violento era o colonial aqui na América. Mas na América também existem graus de violência distintos. O escravismo brasileiro, até pela precariedade das estruturas de repressão, era muito baseado na promessa que em algum momento se concretizava de alforria. O Brasil dava muito mais alforria a escravo do que qualquer outro país escravista das Américas, né? Isso também é uma realidade. Agora, quando o personagem faz declarações nesse sentido, a gente precisa entender que existem 3 formas de multiculturalismo. Existe o multiculturalismo diferencialista, que quer congelar tradições culturais e mantê-las em separado, considerando uma violência que essas tradições culturais sofram transformações. Tem uma outra ponta que quer assimilar as condutas minoritárias, as culturas minoritárias, e aqui minoritário não é estatisticamente na população, minoritário na dimensão e no poder da cultura. Que era, por exemplo, a tradição que era hegemônica até a metade do século XX e que fez com que, por exemplo, os jesuítas promovessem a assimilação cultural tanto dos africanos trazidos, sequestrados para a América, como dos índios. E foi isso que deu ao Brasil uma certa uniformidade cultural. Que eu gosto de fazer viagem automobilística pelo Brasil inteiro, e a gente se comunica com o Brasil inteiro na mesma língua e ninguém tem dificuldade. Como fez a França. A França passou um trator por cima dos provençais, dos normandos, dos catalães, que na Espanha são um problema, na França não existem mais, e evitou uma série de problemas. Isso é o multiculturalismo assimilacionista. Agora, entre essas duas pontas, entre esses dois extremos, existe o multiculturalismo interativista, que diz assim: nada resiste ao tempo. O tempo é voraz. Então, todas as culturas se transformam. E nenhuma cultura condiciona a outra sem sofrer influência. Então, a cultura dominante influencia mais, mas também sofre influência. É claro, no Brasil, a cultura ibérica predominou, pelos nomes das cidades, das ruas, da língua que a gente fala, mas não esqueçamos que as raízes afros têm uma presença muito forte na nossa cultura. Então, isso é interativismo. O que o personagem que estamos discutindo aí se coloca é no ponto de vista assimilacionista. Ele defende o multiculturalismo assimilacionista. Ele está dizendo, vamos assimilar à tradição ibérica essas outras culturas. Apenas isso. Rejeitando, portanto, não assimilando a cultura escravista do Brasil. Há uma exclusão achando que a melhor opção política seja o assimilacionismo, que evita conflitos culturais e conflitos nacionais, como tem a Espanha, entre catalães, bascos e outros povos, que a França não tem.
E ninguém censura a França por ter assimilado os provençais, que era uma cultura rica, por ter assimilado catalães, por ter assimilado normandos. Mas aqui Agora, eu acho equivocada, porque eu acho que toda cultura termina sendo, todo multiculturalismo termina sendo interativista. E aqui eu volto à ideia do mestre Djalma, da reação. O que há é que a intolerância do multiculturalismo diferencialista, que quer preservar e agressivamente acha que é violência tudo que não seja dentro de uma determinada tradição cultural, e que ignora que a realidade histórica não é assim, o tempo modifica tudo. Então a reação assimilacionista é essa. Agora, a minha sugestão para ele é o seguinte: vamos lutar para dar efetividade ao artigo 3º da Constituição. Objetivo fundamental da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como é que você constrói uma sociedade justa? Fazendo com que seja disseminado o ideal de justiça. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Eu queria trazer uma questão, que acho que não passou por aqui, que é essa relação de dominador e dominado no Brasil, que a escravidão brasileira ela não pode ser comparada com outras facilmente. Quer dizer, a escravidão do inglês, né, o escravo tem a mesma origem. O escravo que vai para a América do Norte tem a mesma origem do escravo que vem para o Brasil. Agora, a autonomia conquistada de luta do afrodescendente na América do Norte é outra. Por quê? Porque o processo de dominação existente dos portugueses no Brasil foi muito mais severo e sofisticado. Aí vale a pena, para completar com o que o Gorender fala na exploração econômica, trazer um pouco aqui o nosso nordestino aqui, o Gilberto Freire, né, em que ele levanta a questão que eu acho interessantíssima, que é uma dominação sadomasoquista, que não tem parâmetro. O inglês estava lá, o branco, e olhava para o negro, tá ali, você está aqui, o escravo, e eu estou separado. A nossa relação é uma relação muito complexa, né? Porque há também uma exploração, inclusive uma exploração sexual, voltando ao tema lá do chefe do homem que nega o escravismo. Do homem que nega o escravismo, né? Quer dizer, há uma exploração sexual. Não, ele dá uma opinião, negou quando ele disse que não houve escravidão no Brasil e que os seus descendentes se beneficiaram. Ele disse que foi uma escravidão mais leve do que a anglo-saxã. Ele chama branda. Branda. Quer dizer, branda é uma exploração, que é uma exploração física, uma exploração psíquica, uma exploração com a força. Djalma, sim, podemos discordar de que tenha sido branda. Na verdade, o Jacob Gorender ressalta modalidades extremamente violentas do escravismo. Mas não que ele tenha negado a existência do escravismo. Rapidamente, Rui, eu queria colocar a ação do juiz, não podia deixar de ir nesse mesmo tema, deixar de colocar, porque o juiz da Justiça Federal aqui do Ceará, atendendo uma ação popular, ele proibiu a nomeação do Sérgio Nascimento, esse na frente da Fundação Palmares. Eu queria, do seu ponto de vista jurídico, ouvir você e o Djalma rapidamente, porque me pareceu assim uma invasão de competências. Sim. Né? Alguém que está, um juiz singular, anulando um ato de um ministro de Estado, né, por uma ordem do presidente da República. Me parece uma coisa assim meio... Parece-me que o juiz alegou desvio de finalidade. E eu não vejo como desvio de finalidade a manifestação de opinião. Estamos transformando opinião em delito. Eu acho perigoso a existência de delito de opinião. E eu penso que dar uma guinada de uma instituição que tinha uma opção pelo multiculturalismo diferencialista e passar para o assimilacionista não significa que não quer mais proteger as minorias. Significa que tem outra concepção de como proteger. Então, legalmente, o juiz não tinha... Veja bem, eu acho que não. Acho que o entendimento dele, eu penso que vai ser derrubado pelos tribunais superiores. Agora, isso faz parte da visão que o Clésio expressou aí, de que o escravismo do anglo-saxão, que era diferencialista, que tinha o apartheid, é mais suave do que o assimilacionista, que na promiscuidade, e, de certo modo, misturava todo mundo. E aí é o que talvez o cara quis dizer quando diz para os descendentes. Porque os descendentes do nosso assimilacionismo sofrem um apartheid menor do que o do diferencialismo americano. Não acho mais suave, acho claro. Né? Porque você identifica o inimigo. No Brasil isso é difícil. Deixa eu colocar o Djalma na questão jurídica, Djalma, da proibição da nomeação. Eu não vi o fundamento da decisão, mas no caso da ação popular, ela tem que ser um dano ao patrimônio público, um dano ao meio ambiente, uma ofensa ao princípio da moralidade.
Eu não sei onde foi que ele encontrou esse fundamento. De qualquer maneira, a nomeação ela é privativa de quem tem competência para fazê-lo. Me parece que aí pode, eu acho até que houve um excesso em relação a essa tentativa de constituir o ato, mas o que é mais importante é que se crie um ambiente de consciência de quem detém o poder, a competência para nomear, a partir das premissas de que a pessoa que for exercer um cargo público tem que ter os requisitos exigidos, ou pelo menos esperados, para que cumpra aquele papel sem causar dano nenhum à sociedade. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos eu quero colocar para a nossa discussão a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a liberação de informações, tanto da Receita Federal quanto do antigo COAF, sem necessariamente ter que passar pelo Poder Judiciário o pedido de autorização para tal. Porque, como se sabe, o presidente Toffoli tinha dado uma decisão monocrática em que suspendia toda e qualquer troca de informação entre Ministério Público, Receita Federal e COAF, no auge da crise lá do filho do Eduardo Bolsonaro, lá, o Flávio, né, o senador. E aí o Supremo, por maioria do seu pleno, disse que não. O Ministério Público pode sim ter acesso às informações e isso não caracteriza, portanto, quebra de sigilo bancário e, portanto, a partir de agora a Receita Federal pode disponibilizar os pedidos de informações, como também o COAF nessa questão fiscal. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Hoje nós temos as participações dos nossos debatedores, os professores Djalma Pinto, Clésio Arruda e Rui Martino Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco as declarações do presidente da Funarte, no segundo bloco as declarações do presidente da Fundação Palmares e agora nós vamos discutir as declarações, a decisão do STF. Depois de muita polêmica, depois que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, de uma canetada só, suspendeu a investigação de 935 processos, entre eles, inclusive, o do filho do presidente da República, o Flávio Bolsonaro, senador, naquela questão da rachadinha no Rio de Janeiro, o Pleno resolveu, por maioria dos seus membros, dizer que não, que é sim possível, é franqueado a que os órgãos de investigação solicitem os dados à Receita Federal e ao antigo COAF, que hoje é Inteligência Financeira. UNIF. Unidade de Inteligência Financeira. Unidade de Inteligência Financeira. Não me acostumei ainda com a nova sigla. E que, portanto, o Ministério Público terá facilmente acesso a esses dados
porque isso não caracteriza quebra de sigilo bancário, como foi o argumento usado pelo Dias Toffoli. Surgiu uma polêmica muito grande de que quando o ministro, presidente do Supremo, teria tomado tal decisão, o teria feito, né, para beneficiar o filho do presidente. Alguém afirmou isso em várias redes, e, enfim, na imprensa, em todo o canto, declarações. Mas o fato é que eu quero colocar para os senhores. Essa decisão de liberar, portanto, essas informações, ela beneficia os investigados ou beneficia a sociedade brasileira e os órgãos de investigação que, nesse instante, precisam ter informações concretas para poder formular suas denúncias no decorrer da instrução de todo o processo? Vou começar aqui com o professor Rui. Bom, tanto na filosofia do direito, como especificamente na teoria do direito, existem aquelas circunstâncias em que há uma colisão de princípios. Aí nós temos o princípio da proteção, do resguardo de determinados interesses do lado da privacidade, de proteger a privacidade, o segredo do cidadão. E aí entra o que é também sigilo, papel do Estado, que né? é um papel do Estado e é uma preocupação legítima, que entra o sigilo bancário, o sigilo fiscal, o sigilo da correspondência postal e telefônica e telemática e tudo mais. E do outro lado existe o interesse social em ter esquemas efetivos de proteção contra o crime, que é uma conduta antissocial. Se não fosse antissocial, não deveria ser crime. Em determinadas situações, a balança pode pender para um lado ou para o outro. Aí, pelo século VIII a.C., Atenas viveu muita convulsão, muita insegurança, e aí eles chamaram um cara convocaram um sujeito chamado Drágon, que fez uma legislação que até hoje a gente quer chamar uma coisa de muito dura, diz que é draconiana. Foi o Drácon que fez isso. Estabeleceu leis muito duras e pacificou Atenas rapidamente. Algum tempo depois, essas leis muito duras incomodam e não é bom para a sociedade. Então, convocaram outro legislador, Solon, que aí fez uma legislação mais branda e demorou muito mais tempo. E é considerado o grande legislador grego, é Solon, que obteve um certo equilíbrio. Hoje, a sociedade brasileira pede por um Drágon, porque nós temos uma criminalidade violenta e grosseira, criminalidade sem colarinho, que não usa nem camisa e usa pé no chão, que incomoda muito. Quem sabe como é o subúrbio sabe o que é isso, porque eu conheço um cidadão que está muito preocupado porque tem uma filha mocinha e no bairro onde ele mora, os líderes do crime podem convocar jovens para prestar serviços sexuais. Aliás, quando você diz que não usa nem camisa, é verdade, eles usam o fuzil aqui atravessado. Então isso incomoda demais a sociedade e a sociedade quer um Drágon. Por outro lado, uma outra camada social que não sofre esse tipo de violência, que não é despejada da sua residência, porque também tem um despejo. Né? Será essa a pretensão do ministro Sérgio Moro, ser o Drágon do Brasil? Então, não sei se é a pretensão dele, mas existe um clamor na sociedade nesse sentido. Um andar de cima clama por outro tipo de crime, o chamado crime de colarinho branco. Né? E aí, os procuradores de Curitiba estão prestando contas agora que conseguiram obter mais de 4 bilhões de reais de volta. E isso é apenas uma pequena parte do crime, do que se poderia obter do crime de colarinho branco. Então, há uma pressão da sociedade nesse sentido. E talvez, transitoriamente, eu não defenderia leis draconianas com ânimos permanentes. Mas talvez, transitoriamente, por algum período, nós precisássemos disso. No caso aí, a flexibilidade, a flexibilização do segredo ou do sigilo fiscal e bancário deva fazer parte dessas medidas, inclusive porque no mundo inteiro, quem defende essas medidas diz que no mundo inteiro se faz isso. Né? Aliás, todos que defenderam isso arguíram legislações internacionais para poder justificar, até ministros, seu voto, né? Citando os países. E o grave é que quem está se opondo a isso esteja sob suspeita de ter conflito de interesse. Djalma Pinto. A criminalidade no mundo, realmente, ela ficou avassaladora. E a sociedade, no mundo também, precisou de mecanismos para conter
esse crime financeiro, essa lavagem de dinheiro, o dinheiro do tráfico, enfim, da compra de armas. O mundo precisou de uma reação mais eficaz em relação a essa criminalidade. Por isso que o Supremo, em boa hora, reformou a decisão do ministro Toffoli, permitindo assim que a sociedade brasileira possa ter uma reação eficaz contra a criminalidade que é profundamente nociva à comunidade política. Aliás, tem uma máxima que diz, segue o dinheiro, né? Segue o dinheiro que você chega, portanto, aos autores dos crimes, portanto, supostos titulares, detentores daqueles recursos. Se você proíbe que os órgãos de investigação possam seguir esse dinheiro, você está fadado essa investigação a malograr, obviamente. Tal. Professor Clésio. Olha, a gente segue o dinheiro na periferia. Quer dizer, uma das formas que os policiais identificam um traficante de crack é pelo o dinheiro que ele traz no bolso e o dinheiro trocado. R$10, R$5. Normalmente aquele dinheiro que a gente chama aqui no cearense, dinheiro de bibo, né? Todo amassado. Todo amassado. Agora, ninguém segue o dinheiro, por exemplo, e aí foi muito didático para a gente, daquele indivíduo que estava lá naquele condomínio na Barra, no Rio de Janeiro, um bairro nobre, por coincidência vizinho ao atual presidente, e que tinha lá um arsenal de 600 armas de longo alcance. Quer dizer, ninguém trabalha com esse tipo de comércio com dinheiro em cash. Ninguém é volume demais para transportar em mala. Né? Então, o dinheiro do tráfico de droga, né, não é essa mixaria que se pega nos terminais de ônibus das grandes cidades. É esse que circula no sistema financeiro. Né? O que, inclusive, hoje está financiando campanha política. Né? Que é uma forma, inclusive, de lavar esse dinheiro. Às vezes, então, se a gente... Sobretudo o dinheiro da corrupção pública, né? Que é um volume tão grande ou maior do que o do tráfico de droga. Então, se criar dificuldades de acesso a percorrer o sistema financeiro em busca, né, dessas atividades ilícitas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É destruir o direito penal em última análise, impedindo que se consumam aqueles processos, aquelas investigações. Principalmente quando a decisão dessa pode ser casuística, pode beneficiar pessoas especificamente identificadas. Houve, como disse, muita especulação e muitos articulistas políticos, pessoas do mundo jurídico, do qual os senhores fazem parte, chegaram a insinuar, outros a declarar diretamente, que a decisão do ministro Toffoli tinha endereço certo, tinha retrato 3x4 dos beneficiários. E um desses beneficiários era o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que estava, como está, sob investigação lá naquela dobradinha com o Queiroz, seu ex-assessor e motorista, da questão das rachadinhas, que faz parte dessa cultura malsã da política brasileira. E houve também quem dissesse que naquela decisão o ministro Dias Toffoli estaria também legislando, judicializando em causa própria, né? Na medida em que também há uma série de denúncias, embora não provadas, mas há denúncias, há indícios de envolvimento do próprio presidente nisso. Para vocês, o que é que isso significa? Olha, significa o seguinte: o Brasil quer romper essa cultura de usurpação, de utilização indevida da função pública. Seja o senador Flávio, tem que ser apurado, seja o próprio ministro do Supremo, com pedido de impeachment lá no Senado. A República precisa se oxigenar, precisa se libertar dessa cultura patológica que levou a essa desigualdade, a essa ineficiência da administração pública. Nós precisamos criar uma nova geração de pessoas comprometidas com o exercício da função e que engrandeçam a administração pública, atuando com impessoalidade. Sem essa efetividade do princípio da impessoalidade, nós continuaremos uma nação desigual, injusta e violenta. A propósito de impeachment, aí, de pedido de ministro que tem, professor Rui, eu vejo aqui um conflito muito grande. Como um Senado decretar o impeachment de um ministro do STF, se é por esse Senado que passa, inclusive, a sua aprovação? E tendo esse Senado, na atual legislatura, mas não só nessa, mas já vem
vários dos seus membros diretamente denunciados e envolvidos exatamente nesses escândalos em que esses ministros são obrigados a julgar. Há aqui conflito de todas as partes. Evoluiremos para isso? O fato de o Senado ter aprovado a nomeação de um ministro não quer dizer nada, porque ele pode hoje aprovar e amanhã reconsiderar esse ato. Né? Uma espécie de recall. Agora, mas a represália que fica... Agora, o fato de que uma decisão dessa seria apreciada pelo Supremo, teria sua constitucionalidade, sua legalidade apreciada pelo Supremo, abre a possibilidade, que eu considero muito provável, de que o corporativismo do Supremo diria que o impeachment de um ministro do Supremo estava sendo conduzido de uma maneira incorreta. Ou seja, o Senado podia até decretar o impeachment, mas o criando uma Supremo crise não aceitaria. Institucional, um conflito entre os poderes. Agora, o fato de que senadores estejam sob investigação e que isso pode constituir um conflito de interesse, também seria problemático e, possivelmente, se o Supremo reagisse, alegaria isso. Mas é fácil. Se o Senado recebe um nome indicado pelo presidente, aqueles senadores que estão indiciados, denunciados no Supremo, deviam se considerar impedidos de votar. Porque como é que você vai ser o avaliador da nomeação do ministro e vai ser réu para ser julgado por ele? Nós temos, então, que fazer criar essa cultura do impedimento, da suspeição. O julgador tem que ter isenção, ou seja, neutralidade. O senador, assim como os ministros e os juízes, os desembargadores, deviam também se julgar suspeitos, porque os juízes fazem isso, desembargadores, juízes e ministros, é raro, mas eventualmente fazem, quando tem alguma ligação com alguém que vai ser julgado, algum outro interesse e tal. Isso é para garantir a credibilidade da instituição. O Brasil precisa permitir que o cidadão, por exemplo, ofereça impugnação. O professor Rui vai ser indicado pelo presidente para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai compor a eventual maioria que vai dizer que a lei é nula, que a lei é imprestável, ainda que ela seja votada pela unanimidade dos parlamentares, daqueles que foram eleitos pelo povo. Então o professor Rui poderia sofrer uma impugnação de qualquer cidadão em relação à sua idoneidade, para que realmente, quando ele fosse investido na função, ele tivesse a legitimidade, um acréscimo a essa legitimidade, para desconstituir lei votada pelo representante do povo. Clésio, qual é a sua visão, sua perspectiva sobre esse debate? Porque essa é uma pressão, é bom que se diga, essa é mais uma pressão da sociedade brasileira, né? Assim como houve pressão para que o sigilo fiscal fosse liberado sem precisar passar por decisão superior da Justiça, também há essa em relação ao impeachment de ministros hoje sabidamente rejeitados por parte da sociedade brasileira. Eu vou na mesma linha do Djalma, né? Assim, acho que nós temos que tentar trilhar esse caminho do republicanismo, não tem outra alternativa, né? Essa é a forma, porque uma nação desenvolvida, se ela não tiver as instituições sólidas, a impessoalidade do seu funcionamento, não tem teoria política econômica que funcione de certo. E com essas colocações... Arnaldo, só um minuto. A propósito do Poder Judiciário, faleceu ontem a doutora Ângela Sobreira, uma magistrada exemplar, cumpria a sua função com desenvoltura, com retidão, uma dedicação à causa da magistratura. Então, em homenagem a essa postura que ela teve como magistrada, eu quero prestar solidariedade. Eu quero dizer que, quando você disse ontem, foi quinta-feira. Quinta-feira. Nós gravávamos na sexta, o programa está no ar hoje, domingo, portanto, só para que o assinante possa se situar aqui na data exata do ocorrido. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Agradecendo aqui as participações, sempre muito substantivas, inteligentes, dos debatedores, professores Djalma Pinto, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. Agradecendo em especial você, assinante, com um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.